Going to teaching you about studies other language. If you want to learn a language in the 2025 year, you need watching this video. Não, você não caiu no vídeo errado. Você tá no vídeo certo. Se você não entendeu nada do que eu disse ali no início, então esse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que você pode aprender outros idiomas em casa. Eu não disse em casa no inglês, mas é sobre isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. E eu preciso falar sobre os erros comuns das pessoas que começam a estudar idiomas e mostrar exatamente como melhorar nisso, porque normalmente quando a gente vai começar a aprender outro idioma, a gente costuma errar muito nessas coisas, porque não é ensinado na nossa educação como que se estuda outros idiomas. E muitas das vezes quando a gente tem inglês ou outro idioma na grade curricular da escola, a gente aprende apenas as regras gramaticais. E não sou contra as regras gramaticais, inclusive isso é importante para você aprender, mas da forma como se aprende, da forma como se ensina, acaba sendo uma forma errada. Se é o seu primeiro vídeo aqui do meu canal, já se inscreve no canal, porque aqui eu te ensino como estudar com métodos de estudos para você estudar com eficiência e aprender de verdade, independente do que seja que você estuda. E se você não me acompanha nas outras redes sociais, o meu nome é Anne Study também nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, Twitter, tudo que você tiver aí que quiser me acompanhar, é só digitar Anne Study que eu estou por lá. Vamos começar pelos erros que normalmente eu cometi, a galera que começa a estudar idiomas comete, e assim eu vou te direcionando para realmente você começar pelos métodos corretos para você estar estudando. A gente começa sempre, a gente tem uma mania velha chata de querer começar a decorar as coisas. E eu vou ser mais específica, a gente começa a querer decorar listas de vocabulários. A gente pensa que a gente vai aprender um idioma se a gente decorar 100 vocabulários, se a gente sair pegando listas no Pinterest, listas de galera que vende vocabulário solto e decorar. Só que isso é um erro, e é um erro comum, porque muita gente na internet vende essas listas de vocabulários. E por que isso é um erro? Isso é um erro porque quando você decora, você não está aprendendo, você está literalmente apenas decorando. E aí quando você vai começar a colocar aquelas palavras soltas que você decorou para montar as frases, vai acabar dando errado. Por quê? Você só decorou o vocabulário, não foi uma frase. Você decorou o vocabulário e quando você vai montar uma frase, toda a formação de uma frase, ela depende da conjugação, do contexto, e aí você vai aplicar uma coisa que é fora do contexto, coloca dentro da frase, achando que a tradução ao pé da letra é aquela, mas quando você coloca dentro da frase, ela não significa aquilo, e aí dá completamente errado e você começa a ficar encucado e sem entender por que não consegue formar frases. E aí é que tá o erro. Por que você não consegue formar frases? Porque você começou simplesmente a decorar vocabulários soltos. E como é que você vai fazer da forma certa? Se você vai querer aprender vocabulários, começa a ler textos, porque nos textos, os vocabulários novos vai estar ali todos conjugados de acordo com o contexto daquela notícia, daquele texto que você está lendo, e aí você vai aprender e adaptar a tradução segundo o contexto, porque as palavras, por mais que elas signifiquem uma coisa solta, quando você coloca dentro da frase, ela pode ter uma tradução diferente. Então, por isso que você precisa aprender com textos, com notícias, com coisas que você realmente vai ler e perceber dentro de um contexto. Então, se você quiser decorar, não decora os vocabulários soltos. Começa a tentar pegar frases comuns. Ah, eu quero aprender a me apresentar. Então, decora as frases, não decora year, how. Não, decora a frase completa. How are you? What's your name? Que é algo comum que a gente aprende. Where are you from? Essas são as frases básicas. Então começa por aí e começa a ler textos, porque com os textos você vai sim adquirir vocabulários novos. Você não vai estar precisando estar decorando listas de números. Ah, eu preciso saber de 1 a 100, eu preciso saber todas as cores. Não, isso você vai aprender quando você começar a ler os textos, as notícias. Então
Já entendeu, né? Você tem que ler os textos, leia textos. E assim você vai aprender os vocabulários novos com o contexto. Outro erro muito comum que a gente comete é da gente ter a ideia na nossa cabeça, porque a gente teve um contato com o idioma, principalmente o inglês ou o espanhol, apenas com regras gramaticais, e a gente cria na nossa cabeça a ideia de que aprender outro idioma é muito chato e que não precisa ser divertido, é muito difícil. Claro que aprender outro idioma ele tem as suas dificuldades, porque é algo novo, é algo fora da nossa zona de conforto, mas não necessariamente aprender um idioma precisa ser chato. Você gosta de fazer coisas, você tem a sua personalidade, que você gosta de ler, você gosta de assistir séries, você gosta de escutar certo tipo de música, você gosta de assistir certo tipo de vídeo no YouTube. Então começa a aprender o idioma com essas coisas que você gosta. Essas são coisas que você pode deixar e tornar mais divertido o aprendizado de um novo idioma. Então, se você gosta de assistir vídeos no YouTube sobre certos assuntos, como arquitetura, livros, enfim, não importa. Coloca isso na barra de pesquisa e coloca o idioma que você quer aprender. Por exemplo, arquitetura com italiano, italiano e arquitetura, francês e ciência. Ou, se não aparecer em português, começa a pesquisar na barra de pesquisa em inglês, da mesma forma que eu disse em português, só que em inglês. Você vai ver que vai aparecer criadores de conteúdo que falam sobre esses assuntos no idioma que você quer aprender. E muitas das vezes eles vão ser nativos da França, da Itália, da Espanha, e falam sobre esses assuntos que você gosta de assistir, de aprender, de estudar em português. Então, você vai ver que vai ser um pouco mais divertido aprender com as coisas que você gosta de fazer. E aí, essa forma seria uma forma passiva de estudar. A parte chata de estudar a gramática, você vai ter que estudar, porque isso faz parte de aprender um idioma. Tem certas coisas que a gente só vai aprender a conjugar quando a gente aprender a gramática. Então, você tornando essa parte do idioma mais divertida, quando você começa a aprender com coisas que você gosta, você vai desenvolver um gosto para estudar de forma ativa, que é estudando as regras gramaticais, estudando, anotando, enfim, isso torna o idioma e o aprendizado mais divertido. O terceiro erro que a gente tem é de pensar que a gente só vai aprender o idioma se a gente viajar para outro país. E isso não é completamente verdade, sabe por quê? Porque tem gente que viaja e vai para outro país e mesmo assim não aprende outro idioma. Por quê? Porque simplesmente não perdeu a vergonha e acabou não praticando, mesmo cometendo erros, e simplesmente não aprende. Tem gente na internet que fala das experiências de quando vai para os Estados Unidos e simplesmente não aprendeu inglês. Então, isso é comum. Mas essa ideia de que você só aprende se você vai para fora, isso não é verdade, porque você consegue aprender o idioma estando na sua casa. Graças a Deus, a gente tem internet hoje e a gente consegue usar os aplicativos, o celular, o nosso computador, todas essas coisas para acessar sites e aplicativos que nos ensinam o idioma sem a gente precisar sair de casa. A gente consegue aprender tudo isso em casa mesmo e de forma gratuita, a depender de qual plataforma você esteja usando. Tem muitos sites e muitos aplicativos que oferecem esses estudos gratuitos e que você realmente consegue aprender. Você precisa tirar essa ideia da sua cabeça de que você só vai aprender se você for embora. Você pode aprender dessa forma se você tiver dinheiro, porque se você não tiver dinheiro para viajar, você simplesmente vai ficar estagnado e pensando, eu nunca vou aprender um idioma porque eu não tenho dinheiro para ir para fora do país. Então, tira essa ideia da cabeça, porque você consegue aprender um idioma em casa. Eu aprendi idioma em casa, tenho estudado italiano em casa, então você consegue. E a prova disso tudo é que eu criei o método da incrível ferramenta de idiomas para te ensinar como estudar idiomas em casa. E eu vou abrir a turma agora da incrível ferramenta de idiomas dia 20/2. E eu vou colocar um grupo do WhatsApp aqui na descrição para você entrar, porque quem estiver lá dentro, a galera que está lá dentro, vai entrar para essa turma, ou pelo menos quer saber para entrar já nessa turma no dia 20. E quem estiver no grupo vai ter bônus exclusivos. Então, se você quer aprender como estudar idiomas em casa, entra no link que está aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser saber mais sobre como aprender idiomas, alguma ideia de vídeo que você queira que eu traga aqui pra cá pro YouTube, comenta aqui embaixo que eu olho todos os comentários e eu respondo, faço questão de responder. E é isso.
Até o próximo vídeo.